Não sei se chegou a ligar, Matheus. Não liguei, eu achei que não ia aqui. Quer eu ligo, né? Bom, pra mim é indiferente, né? Não sei que fique pra gravação. Não? Agora. Bom, gente, então assim, esse trabalho aqui está feito há algum tempo já, e era realmente para os estudos, para o grupo que está em desenvolvimento, né? E eu já montei há algum tempo e ele estava parado, e aí ia fazer, aí não fiz novamente, agora chegou o momento da gente começar a conversar sobre as questões obsessivas na mediunidade e no dia a dia. Tá? Então a gente vai conversando devagarinho. Eu acredito que esse trabalho aqui, ó, pela intensidade dele, algumas coisas também sobre a apometria que eu vou falar, e sobre o trabalho da casa, como funciona, então a gente vai levar em torno de umas 3, no máximo acho que 3 segundas-feiras para a gente concluir. Umas 3 horas. Umas 3 horas, né? Até 15 para meia-noite a gente tem. Então, gente, a gente vai fazendo aos pedacinhos, a gente vai conversando, né? Até mesmo no momento que chegar lá na parte das questões, das obsessões mais aprofundadas, a gente conversar certinho, uma a cada uma, né? Para a gente poder se esclarecer bem, tá? Então, obsessão na mediunidade e no dia a dia. O que é obsessão? É o domínio que alguns espíritos, seja encarnado ou desencarnado, podem exercer sobre certas pessoas. Só ocorre por parte de espíritos inferiores. Isso está no livro dos Médiuns, no capítulo 23, sobre a obsessão. Então, o que é a obsessão em si? Nada mais do que um espírito que está querendo, né, obsidiar, querer fazer com que a pessoa se subjugue a ele. Tá? Isso somente ocorre por espíritos inferiores, espíritos elevados, mentores, não fazem esse tipo de coisa. Então, esse estudo que a gente vai fazer em relação à obsessão é justamente sobre isso, para a gente reconhecer, começar a saber através das energias, através das atitudes, como proceder e reconhecer, já que muitos nós não enxergamos, né? Somente vidente consegue enxergar essa questão dos espíritos, né? Mas através das atitudes e através das energias e os comandos que eles originam e querem que a gente faça, como eles se portam com a gente consegue identificar se é um espírito de ordem elevada ou um espírito de ordem inferior tentando se passar por ordem elevada para fazer os médiuns de brincadeira, né? Eles fazem qualquer tipo de ação sobre os médiuns. Então, cabe a gente estudar para poder compreender, tá, gente? Então, tipos de obsessão. Segundo o livro dos médiuns, a obsessão pode apresentar-se sobre diversas características. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, a gente vai conversar cada uma delas, tá? Obsessão simples. Quando o espírito malfeitor se impõe sobre um médium, intromete-se a revelia sobre suas comunicações, impedindo de comunicar-se com outros espíritos, e se põe no lugar daqueles que são invocados. São espíritos que querem apenas incomodar, brincar e zombar do médium. Então isso aqui fica bem claro para todos nós que somos médiums de incorporação, tá? E também, eu acredito que o médium de incorporação é o médium que sofre mais essas tentativas, né? Um médium que não é esclarecido, um médium que não tem conhecimento, um médium que não estuda, que não procura o esclarecimento, não procura conhecer de fato a origem do que está acontecendo, corre sérios riscos de acontecer isso. Porque o que acontece? As entidades, as inferiores, elas estão ao nosso redor todo o tempo. E conforme a gente pensa, conforme a gente age, conforme a nossa moral, conforme nossos declínios,
as nossas vontades, os nossos querer, a gente acaba o quê? Sintonizando com essas entidades, principalmente os médiuns. Né? Uma vez que sintonize, se não tiver esclarecimento, quem que vocês acham que vai incorporar? Né? E muitos deles, vendo, né, que os médiuns não têm conhecimento, não sabem reconhecer, se passam por entidades benfeitoras, se passam por caboclos, se passam por pretos velhos, se passam por espíritos de luz, né? Se passam por qualquer tipo de entidade que quer fazer o bem, né? E aí acabam usando os médiuns, aprisionando os médiuns, e muitos fazendo contratos ocultos, sem saber o que está acontecendo. Porque essas entidades, por mais simples que sejam, alguma coisa elas sabem, as que não têm tanto conhecimento, elas sabem manusear a energia, né? E dependendo das vontades do médium, algumas coisas elas conseguem ofertar ao médium. O médium faz o pedido, muitas vezes, consegue aquilo mais ou menos que quer, é esse que vai me ajudar, é essa entidade de luz que eu tenho que ficar ofertando, né? Me dedicando. Mas vocês veem o quê? Que eles não querem que o médium fale com outras entidades. Eles não querem que o médium procure esclarecimento, não querem que o médium vá até outras casas, que estudem, principalmente o estudo. Principalmente o estudo. Nós médiums temos que, de uma vez por todas, nos conscientizar que se a gente não estudar, nós somos um prato cheio para os irmãos desencarnados, aqueles que não são evoluídos, que estão numa baixa vibração. Nós somos um prato cheio. Então, somente o conhecimento vai nos esclarecer, vai nos tirar desse caminho. Porque uma vez que a gente estude, uma vez que a gente conheça a procedência, conheça as energias, né? Conheça as sensações que um bom espírito passa e que um mau espírito não passa, né? Vai ficar muito mais difícil para que eles atuem sobre a gente. Então, somente o estudo vai nos libertar, tá? Essa obsessão simples são aqueles espíritos que gostam mais de brincar. Eles ficam perturbando ali, ficam brincando, às vezes conseguem até fazer barulho, né? Às vezes até algumas coisas somem. Onde que está? Eu larguei a chave do carro aqui, não sei onde está. Alguns conseguem fazer isso, né? Eles ficam brincando e dando risada, né? É uma obsessão, não deixa de ser uma obsessão, mas é simples. Com um tratamento, uma melhora da pessoa, com certeza ela já não vai vibrar nessa obsessão, já vai conseguir se sentir melhor, não vai acarretar tantos danos, tanto na vida física, espiritual, material, familiar. É uma coisa mais tranquila perto das outras obsessões. Depois nós temos a fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o médium. Aqui já complica. Porque o que acontece? O médium fica fascinado. Ele só enxerga aquilo que a entidade distrai. Só faz aquilo que a entidade distrai. Muitas vezes é alertado, mas só o que vale é o que a entidade disse para ela. Muitas vezes chega ao ponto de sair da razão, mas ele não acredita, ele fica fascinado naquilo que é dito. Geralmente o médium fascinado não acredita estar sendo enganado, então ele não acredita, mesmo sendo alertado. Olha, pode estar acontecendo de não ser bem assim o que está acontecendo, a informação que está vindo de ti talvez não seja dessa forma, mas ele não acredita. Porque o médium fascinado acha que é o canal perfeito. E não existe canal perfeito, né? Todos nós sofremos uma influência, né? Até mesmo pelo plano que nós estamos, pelo planeta que se encontra em prova de expiação hoje, né? Pelas vibrações que estão ao nosso redor e pelos desejos que nós temos ainda, que ainda não estamos livres dos desejos, do querer, do material. Isso é um prato cheio.
eles nos enxergam muitas vezes como um diamante para eles. Quando eles conseguem dominar a mente do médico, ou de quem quer que seja, e enxergarem que o caminho está aberto, e eles vão poder semear e vão plantar ali, é claro que eles não vão permitir que o médico se afaste. Nem que procure recurso, nem que encontre alguém que possa ajudar, ele vai botar empecilho em tudo. Pode fazê-lo aceitar doutrinas bizarras, falsas teorias, e pode incitá-lo a atitudes ridículas, comprometedoras e até perigosas. São espíritos hábeis com conhecimento astucioso. Então o que acontece aqui? Aqui já não é mais aquela obsessão simples da brincadeira ali que eu fico. Os zombeteiros, como se dizem, né? Como vocês já escutaram na questão dos espíritos zombeteiros, fica ali zombando. Fica ali pela volta, né? Mas se a pessoa se der uma elevada, estudar, frequentar um bom lugar, já não vão perturbar. Agora aqui já muda um pouco de assunto, porque o que acontece? Eles são hábeis, eles têm conhecimento, né? Não quer dizer que eles não estão elevados, que eles não têm conhecimento, que eles não sabem manipular a energia, que eles não sabem fazer as coisas acontecerem. É uma ilusão nossa. Eles fazem, eles sabem, eles têm conhecimento, né? Ou por um motivo ou outro, eles não conseguiram evoluir. Mas não quer dizer que eles não tenham conhecimento, ou que eles realmente não têm a sabedoria. Isso não tem, porque se tivesse sabedoria, teriam se acionado, né? A gente sabe como é que funciona isso aí. Eles têm conhecimento, né? Até mesmo que geralmente são espíritos antigos. São espíritos que por muito tempo foram feiticeiros, iniciados, alguns iniciados em algumas seitas, religiões antigas, e ainda estão perambulando, né? Neste momento agora da transição, muitos já estão sendo encaminhados. Então, todos sendo encaminhados, isso vai acabar. Mas até acabar, os médiuns têm que se cuidarem, e muito, para que isso não aconteça. E temos a subjugação. Aqui é um grande problema, tá? Aquele que sofre o ato de subjugação padece um arrebatamento de suas vontades. Aqui então o que acontece? Aquilo que a gente já viu algumas vezes, né? E ouve falar, a pessoa não tem mais controle sobre si, tá? Ela perdeu totalmente o controle. Quem controla ela é a entidade que está comandando aquele corpo, tá? Age alheio a si, quer dizer então que ela faz as coisas que são ordenadas. Em uma palavra bem definida, fica como um escravo do espírito. Então, quer dizer, o que acontece? É um escravo. O espírito ordena e ele faz. Ponto. Não tem mais vontade. E olha, é muito difícil de desfazer uma ligação energética com uma entidade dessa. Para chegar a esse ponto, essa entidade tem que estar atada praticamente aos chakras dessa criatura. Uma vez que esteja atada, que esteja muito ligada, né? Para ser desfeito, isso tem que ser com muita cautela e muitas vezes não tem como desfazer. Mas, como nós sabemos que esse tipo de obsessão não acontece por acaso, geralmente são ligações de outras vidas que geram isso, comprometimentos de outras vidas. Aí traz isso para essa, encara, o obsessor encontra e assume o papel, né? Uma vez ele foi lesado, agora quem lesa é ele. E a pessoa sem conhecimento, sem estudo, sem nada, porque perde tudo, o que acontece? Ele assume o controle e aí dificilmente vai conseguir desfazer esse tipo de contrato, digamos assim. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gente, vocês estão com os olhos isso é uma obsessão que eu acho que ocorre bem nos casos de suicidas, né? Sim. Depressões profundas. E eu acho que a questão da medicação deve ajudar muito a doença deles, né? Porque a pessoa fica totalmente vulnerável. Sim, exatamente isso que acontece. Fica vulnerável a ele, né? Que ele tá com total comando sobre a criatura. E muitas vezes ele quer realmente trazer a pessoa para o lado dele. Fazer ele voltar para o lado espiritual.
né? Então, por isso que tem que se tomar muito cuidado. Mas só com muito trabalho, com uma boa casa, né, ligada ao bem, com conhecimento de causa, para poder atuar nessas partes de subjugação. Porque senão não tem, é muito difícil. Porque muitas vezes, como eu disse, são contratos feitos entre espíritos. Aí um consegue encarnar e o outro fica, não, aí agora não. Né? Isso é muito, muito complicado e muito sério. Inclusive, quem, se tiver que agir sobre isso, realmente tem que ter muito conhecimento. E uma boa equipe espiritual amparando, quer dizer que tem que ser uma casa muito bem estruturada. Né? Porque às vezes a gente não sabe com quem se está lidando, pode estar lidando com um mago, né, para ter tanta força, né, de coesão de uma pessoa, está lidando com um mago. E eles têm conhecimento. A própria desvinculação, muitas vezes estão tão ligados, uma simbiose tão grande, né? Que isso aí tem que ser suave, tu pode causar até um dano físico, muitas vezes, na pessoa, né? Exatamente. Muitas vezes, se fizer desacoplar um do outro, cortar essa ligação, pode vir o encarnado e desencarnado. Por isso que muitas vezes não acontece. Ou quando acontece é com muito tempo de tratamento, leva lá muito tempo, aí soltando. São nós que são feitos que devem serem desamarrados e não arrebentados. São nós. Então tem que desamarrar com todo cuidado, né? Para que senão provavelmente vai lesar o corpo físico do encarnado. E muitas vezes ele nem está aqui. A maioria do tempo ele passa lá, desdobrado está lá, na parte espiritual. Aqui está só o corpo. Né? Aquele caso que eu lembro que eu já contei para vocês que eu vi num livro de Franco, daquele pessoal que trabalhava no centro de Umbanda, e o próprio filho tinha um processo de subjugação. E aí eles queriam curar o filho, e aí depois eles consultaram lá, conversaram, e eles disseram para os pais que eles tinham que escolher entre libertar o filho, né? Que se o espírito fosse retirado do menino, que era uma criança, ele ia morrer, se eles estavam prontos para isso. E aí eles, num ato de caridade extrema, né, e de libertação, né, decidiram que preferiam então que o filho fosse libertado, de fato, né, e o espírito desacoplado, né, retirado do menino. Era um processo de subjugação centenário, e o menino vinha a falecer, né? Mas ao mesmo tempo libertou, era a única forma que tinha. Ou o menino ia continuar com problemas mentais e físicos graves durante toda a vida, assim, ia ser um autônomo, né? Um autômato, como se diz, um autômato durante a vida inteira. Aí eu tive que escolher entre ser uma pessoa que vivia na cama a vida inteira, ou ele ia ter desacoplar o espírito desse processo. E aí ele estava lá, o Bezerra lá fez o processo todo. Então a gente vê o quão perigoso é, né? O quão perigoso, porque no momento que se acontecer o desacoplamento pode fazer a pessoa desencarnar. Né? Então isso é muito sério, muito comprometedor.